de ti. Amém, irmãos? Nesse momento, meus irmãos, ele examinou o seu próprio coração. A palavra nos diz, e tornando em si, amém? Ele olha para dentro de si. Vejam, irmãos, que ele faz uma reflexão. Não precisou que alguém chegasse e falasse nele: olha, você precisa pensar, você precisa analisar, olha para a sua vida. Ele por si só olhou para dentro de si e ele tomou uma decisão.
comigo, eu nunca saí da tua presença. Ele está falando para o seu pai, por obrigação eu estou perto de você, por obrigação eu trabalho na sua fazenda, por obrigação eu estou aqui perto de você, quando na verdade, meus irmãos, o motivo pelo qual ele deveria estar perto de seu pai e nós perto de Deus é o amor, amém? Nós não temos obrigação, nós não temos que servir, nós não somos obrigados, mas nós escolhemos estar na presença, nós escolhemos servir por unicamente amar o nosso Deus, amém? E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos abraçar as pessoas como elas estão e instruí-las na palavra para que elas se arrependam e se transformem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Meus irmãos, aquele que estava considerado morto, perdido, desgarrado, aquele que estava considerado já a carta fora do baralho, ele estava de volta, amém? Muitas vezes, irmãos, nós vamos nos sentir assim, nós vamos nos sentir perdidos, nós vamos nos sentir rejeitados, nós vamos nos sentir sozinhos, mas a boa notícia é que nós temos um Deus por nós, aleluia. Nós temos um Deus que Ele não mede esforços para nos cuidar. Nós temos um Deus que de madrugada, quando você está sozinho, quando você já não tem mais para quem recorrer, Ele sempre está ali para te ouvir. Nós temos um Deus, meus irmãos, que ao atravessar a rua, Ele está te cuidando. Nós temos um Deus, meu irmão, que enquanto você está aqui na igreja, Ele está lá na tua casa, guardando os teus filhos e a tua família. Glória a Deus, aleluia. Nós temos um Deus, meus irmãos, que manda terremoto. Nós temos um Deus que cala a boca de um leão. Nós temos um Deus, meus irmãos, que entra na sarça ardente para nos tirar da fornalha. Glória a Deus, aleluia. É nesse Deus, meus irmãos, que nós confiamos. É nesse Deus que nós temos. É nesse Deus que nos abraça como filhos pródigos. É nesse Deus, meus irmãos, que nós temos a esperança de estarmos com Ele na glória e na eternidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. É nesse Deus em que nós podemos colocar a nossa confiança, as nossas expectativas, o nosso louvor e a nossa dedicação. É nesse único e maravilhoso Deus que nós podemos ter o alívio, o consolo e o afago. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar lendo com os irmãos o verso de número 7 do capítulo 15, que nos diz assim: Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Meus irmãos, o filho pródigo, ele representa aqueles que voluntariamente se extraviam da casa do pai, estando de certa forma perdidos, e embora conheçam o caminho de volta, se sentem indecisos e vacilantes quanto à possibilidade de serem aceitos outra vez na família de Deus. A estes, cabe-nos recebê-los com festa, caso retornem ao lar. Amém? Nós, irmãos, um dia já fomos filhos pródigos. Nós um dia já estivemos longe da presença do Pai. Não por não conhecê-lo, mas porque nós escolhemos estar longe da presença do Pai, assim como esse filho pródigo. Aquela ovelha, meus irmãos, da primeira parábola, ela não escolheu estar longe da presença do seu pastor. A palavra vai dizer que ela se perdeu. Aquela dracma perdida, meus irmãos, por mais que aquela mulher ela tivesse muitas outras dracmas, a dracma ela não escolheu se perder. A sua dona perdeu. Amém? E o filho pródigo, meus irmãos, ele escolheu estar longe da presença. Que nós possamos, meus irmãos, compreender
por dia, amém? É tempo, meus irmãos, de nós voltarmos ao rebanho, de sermos ovelhas, de sermos pastoreados, de sermos cuidados. Ovelhas são animais frágeis e dóceis, precisam de um pastor que as cuide. É tempo de nós sermos ovelhas, de nós estarmos debaixo de uma mão que nos guie, que nos comande, que nos coloque novamente no caminho, amém? Deus, irmãos, Ele tem mais para mim e para você do que comida para os porcos, amém? Deus, Ele tem coisas maravilhosas para que nós vivamos os seus sonhos, para que nós façamos a sua doce, perfeita, agradável e maravilhosa vontade. Que nós possamos, meus irmãos, pegar a nossa aliança, nos sentirmos filhos, que nós possamos calçar as nossas sandálias